Lindinhos, como eu estava falando, a principal causa de extinção por ação antropogênica por culpa do homem é a destruição, a fragmentação de hábitats. Segunda principal causa de extinção de espécies por ação antropogênica por culpa do homem, bioinvasão, a introdução de espécies exóticas, de espécies invasoras num determinado ecossistema. O homem, gente, ele pode transferir uma determinada espécie de um ambiente para outro e o resultado, quando ele transfere uma espécie de um ambiente para outro, essa nova espécie, nesse novo ecossistema, essa espécie exótica, essa espécie invasora, ela então pode passar a se comportar como uma praga, devido, nesse caso, ao grande aumento populacional. Ô Landim, essa espécie que é praga, ela era praga no ambiente de onde ela veio? Talvez. Provavelmente não. Entretanto, uma vez que você muda ela de ambiente, pode ser que ela encontre condições novas que favoreçam esse grande aumento populacional. Esse grande aumento populacional pode ser favorecido, claro, por uma alta taxa de reprodução. Poxa, Landim, então ela também tinha uma alta taxa de reprodução no lugar de onde ela veio. Beleza. Ela podia ter até uma alta taxa de reprodução no lugar de onde ela veio, um alto potencial biótico. Mas provavelmente ela também tinha uma série de fatores de resistência ambiental, de fatores limitantes ao crescimento populacional. E pode ser que esses fatores não existam no novo meio. Pode ser, por exemplo, que no novo ambiente você tenha abundância de alimento. Pode ser que no novo ambiente você tenha a ausência de inimigos naturais, ou seja, fatores que no ambiente original controlavam o tamanho da população, impedindo que a população virasse uma praga. Pode ser que você não tenha mais esses fatores de resistência ambiental, esses fatores limitantes. Pode ser que tenha comida à vontade, pode ser que não haja competidores, predadores, parasitas, e o resultado, um grande aumento populacional proporcionado por esses fatores. E o resultado, que aquela espécie invasora, ela então pode virar uma praga e com isso ela pode levar à extinção uma série de espécies nativas. Ô Landim, como é que a espécie invasora ela pode levar à extinção de espécies nativas? Ora, moçada, agindo como inimigo natural. Pode ser que ela seja competidora, pode ser que ela seja predadora, pode ser que ela seja parasita, ou seja, pode ser que ela acabe prejudicando as espécies nativas através de uma relação ecológica desarmônica, né? A gente lembra para vocês do episódio do coelho na Austrália, né? Que é a criatura mais inofensiva que o coelho. E aí chega o coelho, causa aquele estrago, levando à extinção de centenas de espécies na Austrália, de modo direto ou de modo indireto, né? Detalhe que o coelho não é predador de ninguém, ele não é parasita de ninguém, o coelho é herbívoro. Mas o simples fato do coelho, ele comer muito rapidamente a vegetação lá na Austrália, ele tem uma alta taxa de reprodução. Lá na Austrália, comida à vontade. Lá na Austrália, ausência de inimigos naturais. Um grande aumento populacional entre os coelhos. Lá vão os coelhos comer a comida dos cangurus. Várias espécies de animais herbívoros são extintos na Austrália simplesmente porque não conseguem aguentar o ritmo do coelho de comer o capim. Não conseguem competir com o coelho ganha a competição, elimina as espécies nativas. De modo direto ou indireto, né? Ainda tem um episódio das várias espécies que foram levadas para a Austrália para tentar controlar a população de coelhos. Carinhas como, por exemplo, gato, raposa, furão, que chegam na Austrália, né, ao invés de caçar o coelho, né, passa a caçar espécies nativas da Austrália, levando elas à extinção. Né? Centenas de espécies extintas, de modo direto ou indireto, por uma criatura tão inofensiva quanto o coelho é. Aqui, moçada, em termos de Brasil, nos últimos anos, destaque todo especial para duas espécies invasoras que frequentemente aparecem lá nas questões.
É o caso, moçada, lá do caramujo gigante africano. Já tinha falado desse cara uma vez. Caramujo gigante africano. Ele foi trazido para o Brasil exatamente para a produção de escargot. Aquele prato típico francês, né? Feito lá de lesma, mas definitivamente não é muito lá do hábito do brasileiro comer escargot. Então, simplesmente as criações não estavam dando lucro. O que é que a galera faz? Começa a abandonar, né, as criações de escargot, né, as criações de caramujo gigante africano. Nessa brincadeira, os caramujos gigantes abandonados, eles vão lá, se transformam em praga agrícola. Ele vai lá agir como praga agrícola, ele vai invadir plantações, causando um bocado de estrago. Aquele esquema: alta taxa de reprodução, comida à vontade, ausência de inimigos naturais, o estrago está feito. E ele pode transmitir doenças. Ele pode transmitir uma verminose causada lá por um verme chamado de Angiostrongylus. Isso aqui é um verme nematelminto, ele vai causar angiostrongylíase. Sendo que tem algumas versões de angiostrongylíase, ela pode, moçada, ser abdominal. Nesse caso, ela causa peritonite, inflamação no peritônio, lá no abdômen. Ela, moçada, pode ser meningoencefálica. Ela pode, moçada, afetar as meninges, pode afetar o encéfalo, causar lesões neurológicas, né? Tudo isso, moçada, lá, né? O problema de uma espécie praga, né? O problema de uma espécie exótica que pode se tornar uma praga. Outro exemplo tradicionalmente utilizado quando você vai falar de espécies invasoras no Brasil nos últimos anos, diz respeito lá ao mexilhão dourado. Mexilhão, né, moçada, é um molusco, né, do grupo dos bivalves, né, aquele carinha lá que tem duas conchas, né, parente da ostra, só que diferentemente da ostra, né, a ostra ela é móvel, né, o mexilhão ele é séssil. Landício, o mexilhão é séssil. Como é que ele veio parar no Brasil se ele vive grudado em um lugar? Ele pode até ser séssil, né, mas a larva dele é móvel. E ainda tem um detalhe extra. Ele foi trazido, moçada, da Ásia para o Brasil através da água de lastro de navios. Um clássico, moçada, dos fenômenos de bioinvasão. Que é que esse lance, gente, de água de lastro? Era uma vez, moçada, um navio cargueiro. Tá aqui o navio. E, gente, tá lá o navio no mar. Navio, etc e tal, ele está visto aqui no ângulo meio estranho. Se o navio está viajando vazio, ele está muito leve, e o resultado, moçada, é que o balanço das ondas pode fazer com que o navio perca estabilidade e vire. De modo, pessoas, que para poder dar lastro, para poder dar um peso maior para o navio, para poder dar estabilidade, a moçada vai lá, enche o porão do navio de água, chama água de lastro, com papel de dar estabilidade. Tu tem que imaginar, cara, navios cargueiros gigantescos, né? Navios cargueiros, moçada, com centenas de metros de comprimento, onde cabem, caramba, milhares de toneladas de água de lastro. E, gente, quando você pega essa água de lastro, você pega no próprio mar, junto com a água, vem uma série de espécies. Vem peixe, crustáceo, molusco, inclusive larvas de moluscos, e aí vai. E nessa brincadeira, navios cargueiros vindo da Ásia para o Brasil, quando enchem lá os porões de água de lastro para dar estabilidade, trazem lava do mexilhão dourado, chega aqui no Brasil, se dá super de bem. Inclusive, existem leis internacionais que controlam o lance da água de lastro. Por quê? Era uma vez, por exemplo, aqui a China, era uma vez aqui o Brasil, eu sei, meu mapa tá bem esquisito. De qualquer maneira, pessoas, você tem aqui na jogada que as leis internacionais dizem que você não pode pegar água de lastro nos primeiros 200 quilômetros da costa. Por quê? Porque esses primeiros 200 quilômetros da costa, as águas territoriais chinesas, elas apresentam espécies provavelmente exclusivas da China.
que se trazidas para outro lugar, levadas para outro lugar, podem acabar se tornando pragas, espécies exóticas. Então o que é que acontece? O navio tem que viajar sem água de lastro nos primeiros 200 quilômetros nas águas territoriais do país para não ter perigo de pegar nenhuma espécie exclusiva. Depois de 200 quilômetros, quando está em mar aberto, aí ele pode pegar água de lastro. No caso, né, gente, de mar aberto, as espécies de seres vivos são parecidas no mundo inteiro. As espécies de mar aberto são muito semelhantes, então eu não me preocupo tanto. E ainda assim, por questão de segurança, quando estiver chegando no Brasil, quando estiver a 200 quilômetros da costa brasileira, antes de chegar no mar territorial brasileiro, tem que eliminar a água de lastro. Tem que eliminar a água de lastro? Você não pode eliminar a água de lastro muito perto da costa, porque pode trazer espécies invasoras. Então, não pode pegar água de lastro nos primeiros 200 quilômetros para não trazer espécies exclusivas da China, só pode pegar no mar aberto. E tem que soltar água de lastro no mar aberto. Não pode soltar próximo da costa brasileira para não acontecer o que aconteceu. Não respeitaram essa legislação, não respeitaram essa regra, ninguém sabe exatamente quando, como aconteceu, mas o mexilhão dourado acabou sendo trazido para o Brasil, partir lá da China, da Ásia, na água de lastro de navios. Chegou aqui no Brasil, se deu super de bem. Clima legal, taxa de reprodução alta, abundância de alimento, ausência de inimigos naturais. E o resultado, moçada, é que o mexilhão dourado, ele se instala a princípio no litoral da região sudeste e invade rios, invade, moçada, lá, né, alguns rios, inclusive, moçada, a bacia do Rio Paraná, e vai bater lá em Itaipu. Fim, a usina de Itaipu. Sabe qual é o problema? O problema, moçada, é que o mexilhão dourado, ele é céssio, né? Quando ele é adulto, ele vive grudado. Então, ele fabrica uma substância chamada bisso para poder grudar. E ele gruda em tudo quanto é canto. Por exemplo, ele costuma grudar na tubulação de água. O resultado é que ele gruda dentro lá dos canos que levam água para sua casa, por exemplo. Chegou a hora que tem tanto mexilhão grudado que entope o cano e não passa mais água. Aí lá vai a gente ter que colocar dentro do cano que carrega água produtos tóxicos para os moluscos, moluscocidas, para eliminar os mexilhões. Às vezes não é suficiente, tem que chegar a raspar o cano para tirar o mexilhão para a água poder passar. Em Itaipu, os prejuízos econômicos são seríssimos. Lá vai ele invadir rios, vai até Itaipu, onde ele acaba aderindo às turbinas da usina hidrelétrica e com isso atrapalha o funcionamento. O resultado é que de vez em quando Itaipu tem que parar as atividades para poder pegar as turbinas e raspar o diabo lá dos mexilhões, porque é tanto mexilhão, mas tanto mexilhão, mas tanto mexilhão, que eles podem travar a turbina e fazer a turbina quebrar. Já imaginou a perda econômica de parar, sei lá, um dia, alguns dias, de produzir energia elétrica em Itaipu, a turbina parada, por causa da desgraça de um mexilhão, que você tem que tirar ele, senão ele acumula tanto que acaba quebrando a turbina, pronto, ele adere às turbinas, podendo então emperrar as turbinas, podendo então quebrar as benditas das turbinas. Daí, problemas econômicos sérios em relação a ter que fazer a limpeza para remoção lá dos mexilhões grudados, aderidos às turbinas. Então, o problema lá de promover obstrução na rede de distribuição de água, nos canos que levam água, né? Em usinas hidrelétricas, coloquei o exemplo de Itaipu, que é um exemplo que normalmente aparece lá nas questões. Tudo isso devido a criaturas aparentemente inofensivas, como por exemplo lá, um mexilhão. Eu lembro, gente, que bioinvasão não é uma coisa necessariamente moderna, né? Nas aulas sobre parasitologia, a gente comentando que várias doenças que hoje são típicas do Brasil foram trazidas para o Brasil na época da colônia, espécies exóticas. Desde o mosquito da dengue, o nome dele é Aedes aegypti, não é por coincidência, ele veio do Egito, veio da África, como por exemplo, moçada, o Caramujo bionfalaria da esquistossomose, o mosquito anófeles da malária e várias espécies que hoje são típicas do Brasil foram trazidas na época da colônia, especialmente lá na época do movimento do tráfico de escravos da África para o Brasil, né? Várias espécies africanas chegaram no Brasil, clima semelhante, acabaram se estabelecendo por aqui. Episódios, por exemplo, de bioinvasão.